Pronto, voltemos. Aí. Boa noite pessoal. Vamos iniciar agora mais uma live do CPDD. Eu sou Silas, sou professor de matemática, faço parte dessa equipe maravilhosa do CPDD. Hoje a gente vai iniciar mais uma live sobre matemática, sobre suas tecnologias. E aí a gente vai começar, falando um pouquinho do o que é o CPDD, né? Às vezes a gente ouve sempre essa sigla CPDD, o que é CPDD? Né? Como é que eu consigo descobrir o que é CPDD? E o CPDD, galera, é o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBTQIA+. É uma iniciativa da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social do Estado da Bahia e tem o objetivo, de promover e defender os direitos da população LGBTQIA+, realizando ações que fortaleçam a inclusão social, o empoderamento e o combate à violência no estado da Bahia. Então, o CPDD fica ali no Pelourinho, na Rua do Tijolo, número 8. Para quem não sabe como chega, fica ali próximo do elevador Lacerda, perguntando onde é o Casarão da Diversidade. O CPDD fica dentro do Casarão da Diversidade. E você pode seguir a gente nas redes sociais através do Instagram, que é pelo @CPDD, @CPDD Bahia, me desculpe. Pelo nosso Facebook, que é o CPDD Bahia. Como também você pode mandar uma mensagem para a gente através do WhatsApp. Se às vezes está necessitando de algum atendimento, está precisando de alguma comunicação com algum profissional do CPDD, a gente tem lá assistente social, psicólogo, coordenação, pessoal de comunicação. Então você pode mandar um WhatsApp para o 71 9606 5505. Então vou repetir mais uma vez, é o 71 9606 5505. Boa noite, Igor. João Ribeiro, boa noite, tudo bem? Paulinha, Cristiana Pires, Rosilene Ribeiro, boa noite aí a todo mundo. Hoje vamos iniciar mais uma live falando de matemática e suas tecnologias. A gente que acabamos de receber no início dessa semana notícias sobre o Enseja, que a prova seria dia 25 agora de abril e essa prova foi cancelada, então a gente ainda não tem uma data específica para o início o retorno, ou uma data específica para a realização das provas. Muita luz para cada um de nós, Cristina Pires, isso mesmo, Cristina. Então, uma boa noite a todos vocês, sejam muito bem-vindos e espero que vocês possam interagir e compartilhar conhecimento aqui conosco. Então, hoje a nossa live vai estar distribuída em algumas coisas bem interessantes. A gente vai falar um pouquinho sobre interpretação gráfica, sobre média aritmética simples, e sobre porcentagem, sobre juros simples, juros compostos, e principalmente focar nesses processos de interpretação matemática. Lembrando que a matemática, como qualquer outra ciência, como qualquer outra atividade que a gente exerce ou que a gente atua, a gente precisa fazer exercício, a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar um pouquinho, separar um tempinho para que a gente possa ter melhores resultados. Então, sempre as nossas lives são lives que a gente dá dicas, que a gente pode fazer algumas exposições breves sobre algum material específico, sobre alguma atividade ou algum processo que você pode utilizar para aprender mais ou melhor. Mas lembrando que parte desse reflexo da educação e parte desse reflexo de conhecimento no qual você adquire é muito interessante que ele venha dos processos que você mesmo realiza, ou seja, estudando, repetindo algumas atividades, repetindo alguns exercícios, e isso você consegue obter maiores resultados. Então vamos lá, vamos começar a nossa live, vamos começar falando um pouquinho de matemática na prática, de matemática e suas tecnologias. E a gente vai começar falando um pouquinho
sobre o que cai, o que tem aparecido muito em concursos, seleções e outras coisas mais, que é a matemática financeira, né, bem focada em juros simples. E aí você pode me perguntar, Silas, o que é juros simples? Como é que eu vou saber o que é juros simples, juros compostos? Mas eu vou falar um pouquinho só do juros simples, porque se a gente dominar um pouquinho só, que é o juros simples, a gente consegue aos poucos dominar outras coisas, como juros compostos e outros processos mais no qual a matemática está inserida. E aí o juros simples, gente, a gente vai começar assim com uma expressão de que imagine que se você hoje fosse comprar uma máquina de lavar ou uma fritadeira, um ferro de passar roupa e dividisse no cartão em 3 meses, em 3 vezes a um juro de 0,5% ao mês. O que é que vai acontecer ali? Dentro daquele valor que você pagou, vamos supor que foi R$ 50, né? Você pagou lá R$ 50 e comprou R$ 50 e dividiu esses R$ 50 em 3 parcelas. Lembrando que cada mês, se dividiu em 3 parcelas a um juro de 0,05 ao mês, cada mês você vai pagar o valor da parcela acrescentados de 0,5% daquele valor. E aí, para isso, eu vou mostrar uma outra imagem aqui para vocês, que aí vocês vão conseguir entender melhor um pouquinho essa expressão quando a gente fala de juros simples. Ó que massa! Aí eu trouxe um exemplo muito interessante aqui para a gente colocar isso em prática. E quando a gente estiver fazendo lá a nossa atividade, nossa prova, nosso vestibular, até na escola também, se a gente estiver respondendo alguma coisa de matemática que inclua a matemática financeira e nela os juros simples, a gente vai lembrar de falar um pouquinho sobre isso aqui e vai lembrar dessas questões. Lembrando que juros simples, gente, como toda parte das atividades e números matemáticos, a gente tem que utilizar alguma regra, né? E aí a gente usa uma regrinha que é muito interessante, ó. A letra J refere-se a juros, a letra C refere-se a capital, a letra I vai referir-se ao período, né? Ou vai referir-se à taxa de juros que está sendo cobrada, e o N ali a gente vai utilizar como o período, ou seja, quanto tempo tem. E aí eu trouxe esse exemplo muito legal aqui, que é um exemplo assim. José era para ser João, porque João está aí na live, né? José fez um empréstimo a juros simples de R$ 3.000. Se a taxa utilizada for de 3% ao mês, qual será os juros daqui a 2 meses? Ou seja, José tomou um empréstimo de R$ 3.000 e ele disse que pagaria esse empréstimo em 2 parcelas, ou seja, em 2 meses. E aí o que é que a gente vai fazer? A gente vai usar a regrinha que é J igual CIN, né? Que é C vezes I vezes N, a gente vai utilizar uma multiplicação. Lembrando que o I sempre ele vai vir acompanhado de uma porcentagem. Então ele é o valor da porcentagem que a gente vai utilizar para cobrar aquela mensalidade todos os meses. A galera que paga escola, que divide o valor da escola em vários meses, o pessoal que compra muito no cartão de crédito, diz, vou dividir para 50 vezes, para 20 vezes. Então, isso tudo aí e nessas operações todas, entra juros. Aí Jurema está dizendo aqui, a fraca de física, eita, é juros. É isso mesmo. Laura Maria, né? Então, como é que a gente vai entender isso? E isso é muito legal, porque quando a gente fala de juros simples, a aplicabilidade da matemática está sendo utilizada a todo momento. Desde o momento em que a gente vai comprar alguma coisa, que a gente vai vender. Tem uma expressão do nosso dia a dia muito que a pessoa diz assim, vai tomar um empréstimo, toma em algum lugar, ou tem pessoas que tomam na mão de outras pessoas, tipo agiota e outras coisas, mas que usa uma regrinha dessa dos juros, né? Que é cobrar um montante a cada mês em cima do valor que foi tomado de empréstimo. Então, lembrando, para quem já domina as regras de porcentagem, de juros simples e outras coisas mais, já entende aqui mais ou menos que se a gente for pensar que José
tomou R$ 3.000, então a 3% ao mês, né? Então, como é que eu vou saber quanto é que ele vai pagar todos os meses em cima do valor de R$ 3.000? Aí, se eu não souber nada disso aí, eu vou pensar, poxa, quanto deve ser 1% de 3.000? Então, 10% de 3.000 é o equivale a R$ 300. Então, se eu for dividir esses R$ 300 para mais 10 pessoas, então como é que ele vai fazer? Eu vou dar R$ 30 a cada pessoa. Então, eu já sei que 1% de 3.000 vai ser R$ 30. E agora, eu tomei a um juros de 3% ao mês. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqueles R$ 30 e multiplicar por 3. Então, eu sei que a cada mês, José pagará R$ 90 de juros em cima do valor de R$ 3.000. Mas se eu não souber fazer isso, eu posso fazer também por essa regra que eu estou apresentando para vocês aqui, que é muito simples. É a gente fazer juros, que é igual a capital. Isso, Scarlett, é muito bom saber calcular juros por causa dos boletos atrasados. Já viram aquele boleto que tem assim, se atrasar, cobrar taxa de R$ 4 mais 0,02% ao dia, ou 0,02% a cada 3 dias. Sempre tem nos boletos e isso é muito interessante que a gente possa entender, porque quando a gente for pagar um boleto que esteja atrasado, quando alguém for pagar um boleto que esteja atrasado, aí a pessoa consegue fazer com que esse boleto, com que ela leve o dinheiro certinho para pagar. Então é só utilizar essa regrinha aqui, J é igual C vezes I vezes N, que é igual capital vezes a taxa de juros, que foi de 3%, e vezes o número de meses, que foram 2 meses. Então, o total, José pagará R$ 180 de juros em cima de um empréstimo de R$ 3.000. Ao final, ele pagará R$ 3.180 para finalizar aquilo ali. E aí, gente, vocês vão me dizer, Silas, por que você está falando de juros simples aqui e tal? Porque a gente está falando de uma matemática e suas tecnologias com foco em preparação para você fazer um pré-vestibular, para você fazer uma prova simples, para você fazer inclusive uma prova hoje até de entrevista de trabalho, né? E agora o nosso foco também está no Enseja, porque tem uma galera que segue a gente que vai prestar o Enseja assim que for liberada a próxima data do Enseja. Então, caem questões recorridamente, ou seja, o Enseja, alguns vestibulares, algumas entrevistas, elas seguem um padrão, né? E dentro desse padrão sempre cai questões ligadas a juros simples, juros compostos e outras coisas mais que a gente vai trazer aqui. Então, deu para que vocês consigam entender um pouquinho como é que a gente calcula juros simples. E juros simples, ou qualquer outro juros, ele sempre estará acompanhado de porcentagem. O que é isso, Silas? Ele sempre estará acompanhado, eu vou falar daqui mais um pouquinho para frente, de alguma coisa que possa estar ligada à porcentagem. Então, sempre que eu for tomar dinheiro, sempre que eu vou comprar no cartão de crédito, sempre que eu for fazer transações financeiras e que durante essas transações financeiras eu possa postergar o pagamento destas, eu vou estar falando de juros simples e de juros compostos, tá bom? Mas hoje a gente aqui só focamos em juros simples. E aí eu vou trazer uma outra coisa interessante para a gente aqui, que é falar um pouquinho de interpretação gráfica, que é algo que cai muito dentro da matemática simples, da matemática básica, e que as pessoas às vezes se passam e se perdem em questões muito simples. Atualmente, em algumas entrevistas online que está acontecendo, né, que muitas empresas pedem para que você faça uma prova de português, matemática e ciências sociais, português, matemática e biologia, ou a depender da vaga, português, matemática e noções de administração ou RH. Isso é muito interessante para que a gente possa entender um pouquinho e tentar aplicar essas coisas, porque às vezes a gente cai em pequenas pegadinhas, como uma dessas que a gente está vendo aqui, que eu vou mostrar para vocês. A gente cai em pequenas pegadinhas em questões, principalmente de interpretação gráfica, quando a gente fala em matemática básica, né? Aí eu trouxe um gráfico falando um pouquinho sobre a venda de veículos, né? Para que a gente possa fazer essa interpretação juntos e tentar tirar o máximo de dúvidas possíveis, né? Aí aqui ele diz que a loja ABC
veículos, organizou os números que representam a venda de carros, né, ou de carros vendidos no primeiro semestre em um gráfico. E aí os carros vendidos pela ABC foram, aí tem um quantitativo lateral. Então todo o gráfico ele vai vir sempre apresentando, né, a função XY, e dentro dessa XY, essas duas retas que se organizam, que se unem, aí a gente vai ter o quê? Vai ter de um lado, sempre do lado direito, a gente vai ter informações de qual é a metragem, ou qual é o número máximo que esse gráfico pode chegar, como o número mínimo, e ao longo do tempo. Então a gente vai ter a separação entre quantidades ao longo do tempo. E para isso a gente precisa representar sempre com, seja com um gráfico de pizza, seja com um gráfico de barras. Mas para esse tipo de representação a gente vai utilizar gráficos de barra, uma vez que a gente está falando de tempo, de período. Então, sempre que a gente vai falar de período ou uma escala X de tempo, a gente vai utilizar o gráfico de barras, porque ele é o que melhor auxilia a gente na interpretação e no entendimento desses dados. Então, aí aqui traz uma pergunta, né? A partir dos dados do gráfico, responda em que mês foi vendido mais carro. Aí já está até aqui com as respostas, e aí foi no mês de maio que aqui alcançou um número de 316 vendas. Aí tem uma pergunta aqui interessante que muita gente erra, por isso que eu peguei esse gráfico, que é: qual a diferença de carros vendidos entre os meses de maio e fevereiro? Muita gente que não consegue entender isso entende que é entre os meses de maio a fevereiro. Então, nessa questão, quando eu vi essa questão para trazer para vocês, eu vi que muitas pessoas erraram neste cálculo porque elas não interpretaram corretamente o que o gráfico informava e nem o que a pergunta trazia, que era dos meses de maio e fevereiro, não maio a fevereiro. Então acontece muito de as pessoas se perderem nessa interpretação. E matemática, gente, não é tão difícil. A função matemática ela é muito linkada em interpretação, em eu conseguir interpretar e conseguir identificar o que é que está pedindo aquele enunciado ou aquela questão. E aí, se a gente observar, eu pego o quê? O mês de maio e o mês de fevereiro, e aí faço uma soma não, desculpa gente, eu faço uma subtração e aí eu tenho uma resposta. Então, a diferença, né? Ele pergunta assim, qual a diferença, ou seja, qual foi a diferença do número de carros que eu vendi em fevereiro e do número de carros que eu vendi em maio. Então, o que é que eu faço ali? Aí tem a lógica dos adjetivos, né? Que a gente utiliza na matemática, que é muito importante. Então, adjetivos que estão linkados à subtração, adjetivos que estão linkados ou ligados à multiplicação. Então, isso é muito importante a gente entender na interpretação de questões relacionadas a gráficos e questões relacionadas à matemática. E aí, nessa questão, a gente vê aqui a resposta. E aí, quantos carros foram vendidos no semestre? Aqui é interessante também a gente saber o que significa semestre, né? A gente entende que o ano tem 2 semestres, e aí o ano pode ser dividido em bimestres, trimestres ou semestres. E isso é importante ter essa noção para que a gente possa entender o que é que está sendo solicitado no enunciado. Então, semestre corresponde aos 6 meses. Então, o que é que eu farei aqui? Eu vou calcular todas as vendas existentes ou que estão representadas nesse gráfico ao longo dos meses, tendo o resultado de 1.271 vendas durante o semestre inteiro. E a última questão é: no mês de janeiro, quantos carros foram vendidos a mais que no mês de março? Aí, de novo, a gente vai utilizar a subtração para realizar essa questão, ou seja, pega lá os carros do mês de janeiro, subtrai, né, dos meses de março e a gente sabe quantos carros foram vendidos a mais, ou seja, 46 carros foram vendidos a mais em janeiro do que em março. Então, primeira regra que a gente pode utilizar para a interpretação gráfica é ler todo o enunciado e não ler o que está sendo pedido, e interpretar cada linha ou cada unidade gráfica como única, ou seja, eu olho aqui janeiro, 248, fevereiro, 195, março, 202, abril, então vou observando isso para que eu possa
colher ou para que eu possa me identificar com esses dados de uma maneira mais simples, mais facilitada. E a partir dali, eu vou lendo o enunciado e buscando as informações no gráfico. Eu trouxe até uma outra questão aqui também, para que a gente possa entender um pouco melhor sobre a interpretação gráfica. E vamos lá, deixa eu pegar uma aqui diferente, um gráfico de pizza, né? Todo mundo está conseguindo ver, a imagem está legal para vocês. E nesse gráfico de pizza, eu pergunto o enunciado aqui, o gráfico abaixo mostra a quantidade de barris de petróleo extraídos em um poço petrolífero localizado no Brasil. Os dados referem-se somente ao mês de março de cada ano, ou seja, não identificou nenhum outro mês, só março de cada ano. Por isso é importante que a gente faça a leitura do enunciado, né? A título informativo, cada barril contém 159 litros. E aí tem um gráfico de pizza, né, que está ali informando o mês de março de cada ano e a quantidade de barris de petróleo extraídos no mês de março em anos selecionados. E aí tem as perguntas, né, perguntando quantos barris de petróleo foram extraídos no ano 2001. Então, o que é que a gente precisa fazer aqui? Ir lá em 2001, que é o amarelo, e olhar, ou seja, 37, e aí vai marcando isso aí. O que é que acontece muito com o gráfico de pizza? Muita gente tem dificuldade de identificar, às vezes, o que é maior e o que é menor nesse gráfico quando ele não vem enumerado, quando ele vem só com cores. E é importante que a gente faça muitos exercícios de interpretação gráfica, principalmente com gráficos que às vezes os números não estão aparecendo no próprio gráfico, às vezes ao lado ou em outro espaço. Isso é importante para que a gente possa conseguir se familiarizar e nessa familiarização a gente possa ter maiores acertos, ser mais assertivo no número de questões, conseguir tirar com maior facilidade essa leitura, essa interpretação. E isso tudo é importante. E no Enseja Agora, a gente vai encontrar questões relacionadas a gráficos de pizza, relacionadas a gráficos de barras, sendo que gráficos de barras sempre caem questões, inúmeras questões, né, diferentes de gráficos de pizza. E aí, façam perguntas, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me perguntar, perguntem um pouquinho, falem um pouquinho sobre alguma coisa, me perguntem, para que a gente possa bater um papo bem legal e que vocês possam também tirar as dúvidas, o máximo de dúvidas possíveis, tá bom? Trouxe mais uma aqui, a gente falou de porcentagem lá na questão anterior. E aí, Padre Alfredo está dizendo que falou em pizza, bateu fome. Então, pizza é um dos gráficos que a gente utiliza bem para identificar essas divisões corretas, né? Quando a gente vai falar um pouco de grupos, né? A gente vai se relacionar com dados que referem-se a grupo, a questões sociais principalmente. A gente utiliza muito gráfico de pizza porque é uma maneira de simplificar o entendimento. Então, lembrando que a interpretação gráfica ela está muito focada à maneira de simplificar, de como é que você pode fazer a leitura mais simples daquela informação trazida e a partir dali a gente possa conseguir facilitar esse processo de entendimento. Então, falando um pouco de porcentagem, então, em princípio a gente vai lembrar que o símbolo, né, que é a barrinha com os 2 zeros, né, sempre pode ser substituído por uma fração de denominador 100. Então, porcentagem, gente, sempre vai ser tudo que estiver sobre 100. Então, se eu não sei quanto é 40% de 20. Então, a gente vai pegar lá o 40, dividir por 100 e multiplicar por 20. Então, a gente vai saber mais ou menos quanto é 40% de 20. E ali vai. Lembrando que sempre a porcentagem ela vai ter uma função de denominador 100. Aí vocês estão vendo aí o pezinho, que representa a porcentagem, como o tracinho com os 2 pontos e depois a porcentagem mesmo numa fração. Então, Igor diz aqui que interpretação de texto e responder o que está se pedindo. Isso, Igor. Sempre a gente tem que saber interpretar. Atualmente, a gente encontra os vestibulares mais não, mas o Enem, o Enseja,
todos esses exames, né, que faz para que a gente possa chegar, fazer vestibular ou até os próprios exames mesmo para você hoje integrar uma equipe de trabalho, tem muito texto nas questões. Então, quando a gente encontra esses textos nas questões e a gente começa a errar, reflete às vezes uma dificuldade que a gente tem de interpretar. Uma dificuldade que a gente tem de interpretar o português na matemática e vice-versa. Então, o que é que a gente precisa fazer? O que eu já trouxe no início aqui da nossa live, é a gente tentar, ao máximo, executar atividades e exercícios relacionados àquilo que a gente está estudando, né? Principalmente com maior foco em interpretação. A gente tem hoje uma grande dificuldade no processo de ensino relacionado à interpretação. Então, cada dia mais a gente tem um foco maior nas redes sociais e isso às vezes vai dificultando um pouco a nossa leitura, o período que a gente leva na nossa vida para ler mais coisas, para se familiarizar com outras coisas novas. Então, o ideal é que a gente separe sempre um tempinho, estude um pouco, identifique quais são as maiores dificuldades que eu tenho, identifique o que eu já trouxe antes, né? Como é que eu aprendo mais, né? Como é que eu consigo entender melhor questões, principalmente de matemática, ou seja, como é que eu quebro esse tabu da matemática que é tão difícil na minha cabeça, na minha mente. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso buscar maneiras que eu possa melhorar a minha absorção daquele material, a minha absorção do que eu estou tentando estudar, para que eu possa ter melhores resultados, né? A gente está vivendo num momento muito difícil de competição para tudo, tanto para trabalho, que é as vagas de emprego, tanto para os concursos, né? Hoje a gente abre um concurso com 10 vagas, tem 5 mil inscritos ou mais, e aí a gente tem observado o quanto está sendo difícil. Então, se a gente consegue melhorar a interpretação, melhorar a nossa forma de aprendizado, melhorar a maneira de como a gente faz nossas avaliações, isso a gente consegue estabelecer melhorias contínuas na nossa vida. Então, Padre Alfredo diz aqui, em português, porcentagem e percentagem são a mesma coisa. Padre Alfredo, a gente usa percentagem e a gente usa com maior frequência porcentagem, né? A gente diz assim, quanto é por cento disso, né? Quando eu vou comprar alguma coisa, eu digo assim, você vai comprar uma televisão com 30% de desconto. Então a gente não fala em percentagem. Eu vou até buscar isso, é interessante, ó. Quando a gente não sabe, é bom a gente pesquisar. Eu vou até buscar um pouco para entender se é percentagem ou porcentagem. Porcentagem eu tenho certeza, mas se é percentagem, uma vez pode a gente utilizar os dois termos. Então, lembrando que porcentagem sempre a gente vai utilizar algo sobre 100, né? E aí, nesse algo sobre 100 é que pega. Às vezes a gente quer comprar uma coisa que alguém diz assim, se você pagar à vista, você tem 10% de desconto. Mas se você pode dividir em 12 vezes com 15% de acréscimo em cima das parcelas. Às vezes a pessoa fala, eu vou gastar esse dinheiro que eu estou agora aqui à vista e posso dividir, ou então dou uma entrada e divido. Então, isso é a porcentagem entrando nas nossas vidas, ou seja, auxiliando os processos de cobrança, né? E auxiliando os processos de juros. A gente já está em porcentagem e juros ainda está pegando a gente aqui com essas coisas. Dandara, tudo bem, Dandara? Seja bem-vinda, Dandara Black. É ótima você também. Vamos lá, gente. Então, vou trazer um exemplo aqui de porcentagem para que a gente possa praticar um pouquinho e a partir dessa prática a gente possa ter melhores resultados de matemática básica e suas tecnologias lá na nossa prova do Enseja, seja em outras provas também, tá bom? Vamos lá, deixa eu pegar mais um exemplo aqui de porcentagem. Então, olha lá. Vamos lá, vamos calcular 30% de 700, né? E aí, quando eu dou aula de matemática para as minhas turmas presencialmente, eu ensino outros macetes e outras formas de a gente chegar a esses resultados mais fáceis. Aqui é um pouco mais difícil, então aqui a gente vai seguir um pouquinho a regra. Mas um dos outros macetes que a gente faz é acrescentar um zero no 30, ele torna-se 300. Nós cortamos os dois zeros e fica 7 vezes 3 é 21, que dá a mesma coisa de 210. Então, aqui a gente vai utilizar 30% de 700 e a gente vai colocar, lembra lá da nossa regra que porcentagem vai ser sempre algo sobre 100, a gente vai pegar o nosso 30, né? Colocar lá sobre 100 e multiplicar por 700. Então vai ser
No finalzinho a gente vai pegar, vai sobrar aqui, ó, 30 sobre 7, por que ficou 30 sobre 7? Ou 30 vezes 7? Porque nós cortamos os dois zeros do 700 e os dois zeros do 100. Aí ficou 30 sobre 1, que é igual a 30, e aí sobrou o 700. O 700 já estava aqui multiplicando, ele desceu, o 30 já estava aqui multiplicando 700, eles desceram igual, porque não houve troca de sinal. E aí, 30 vezes 7 é a mesma coisa. Quem não souber fazer, a gente pode fazer 3 vezes 7, que é igual a 21, e acrescenta o zerinho lá do 30. Então, a porcentagem 30% de 700 é 210. Aí, Igor colocou aqui, é opcional a expressão percentagem é do latim e porcentagem é a locução de pronunciamento. Isso, Igor, nossa, uma grande aula aqui, gostei. Assim como percentual. Isso, percentual. Eu fiquei na dúvida, mas eu não queria afirmar, né? Na dúvida, a gente é bom pesquisar e depois levar a resposta para alguém. Porque vai que a gente afirma que os dois são certos aqui. Então, o ideal é sempre pesquisar, buscar um pouquinho antes, para que você possa dar uma resposta mais concreta para aquela pessoa naquele momento. E eu gostei muito, Igor. Obrigadão. Então, aqui é um exemplo de porcentagem, de como a gente calcula a porcentagem. Então, gente, se eu fosse comprar agora, então, uma televisão que custa R$ 700 e eu fosse pagar essa televisão em parcelas, ou vamos supor, se eu fosse pagar essa televisão daqui a 30 dias com um acréscimo de 30%, eu pagaria nessa televisão R$ 910, porque eu pagaria os R$ 700 mais os R$ 200, que é o acréscimo em porcentagem para que eu fizesse o pagamento. Então, lembrar que porcentagem é um outro assunto que cai em todos os vestibulares, na maioria das nossas provas para seleção, seja de trabalho, seleção de matemática básica, que a gente vai fazer. Então é bom sempre acompanhar essas expressões. Tem pessoas que utilizam, que realizam as contas, né? As expressões de porcentagem utilizando regra de 3. Também é interessante, mas eu acho mais interessante a gente fazer direta por dois motivos, porque facilita o nosso entendimento e faz com que a gente chegue à resposta mais rápida. Então, tudo que possa facilitar o nosso processo de entendimento já é válido e melhora muito a nossa forma de pensar. E aí vamos para mais um, né? Mais um exemplo aqui. Eu vou falar um pouco de média aritmética, que só o nome é estranho, gente, mas o resto é tudo tranquilo, né? Quando a gente fala um pouquinho de média aritmética, as pessoas têm um pouco de dúvida, ficam um pouco receosas de falar disso, mas o massa da média aritmética é quando a gente começa a entender para que é que ela serve. Então, a média aritmética eu posso utilizar se eu quisesse calcular um exemplo, a média dos meus alunos, né? Hoje o Enem utiliza a média aritmética para quase tudo. Quando o pessoal ficou tentando acessar o Enem para buscar suas notas, o Enem apresentou vários slides com médias das provas, ou seja, a média de matemática, a média de linguagem e suas tecnologias, a média a média de resultados em ciências humanas, ou seja, o que foi feito ali? Utilizou-se um número de pessoas que realizaram a prova, né? Somou o resultado de todas essas pessoas, depois dividiu o resultado de todas as pessoas pelo número delas, ou seja, que é o que a gente está apresentando aqui. Então, sabendo que as notas, um exemplo, sabendo que as notas de um aluno foram 8,2, 7,8, 10, 9,5 e 6,7, qual a média que ele obteve no curso? Ou seja, nós pegamos as cinco notas dele, somamos essa nota. Isso, Fábio, cai muito, cai em quase todos os concursos. Isso. Quando eu fiz um concurso para a Polícia Militar de Sergipe, caiu muitas questões de média aritmética e às vezes deixa a gente muito confuso. Então, qual é a função da média aritmética? Principalmente a média aritmética simples, que é essa que eu estou mostrando para vocês aqui, que na média aritmética simples, a gente tem que todos os valores, né, eles têm a mesma importância. O que é isso?
eu peguei todos os valores e fiz a soma deles, que é o MS é igual 8,2, 7,8, 10, 9,5, 6,7. Depois dividi pelo número dessas expressões, né, que foram 5, né, 5 notas. E aí eu divido pelo número das notas, deu 42,2 dividido por 5. Então a média, né, aritmética desse aluno foi 8,4. Então o que é que acontece com isso? Se eu tivesse, vamos pensar aqui, se eu estivesse fazendo agora um curso que tivesse 5 unidades, e aí então, para eu tirar 8,4 nessas 5 unidades, né, ao final desse curso, eu teria que estar com médias iguaizinhas a deste aluno. 8,2, 7,8, 10, 9,5 e 6,7. Então o professor irá somar todas essas notas, vai dividi-las pelas 5, né, que foram 5 unidades, e a partir dessa divisão eu tenho a média desse aluno. Então, média aritmética simples, nada mais do que isso. É quando a gente utiliza esses termos, né, e aí vai fazer a soma desses termos, somando, depois da soma desses termos, eu vou dividi-las pelo número de termos que foram somados, e a partir dessa divisão eu tenho a média. Então, todas as vezes que a gente identifica, média aritmética, eu vou sair correndo, eu tenho medo. Não, gente, é simples. É a gente só pegar isso e começar a exercitar, realizar cada vez mais questões, participar de mais questões, pegar isso, fazer sempre, tentar brincar o máximo com essas coisas para que a gente possa conseguir ter melhores resultados. Aí Vocês têm alguma pergunta? Vocês querem falar alguma coisa? Alguém já se passou em questões como essa? Fábio trouxe que cai em muitos concursos questões sobre médias. Isso. E ainda tem uma outra quando a gente vai falar de porcentagem, que é média, moda e mediana. Mas isso a gente vê com menor frequência nos concursos atualmente. Então a gente vê muito média aritmética simples, ponderada e outras coisas mais. Então, nosso foco hoje aqui é trabalhar com matemática básica, então matemática voltada para uma galera que vai fazer o Enseja, vai fazer alguns vestibulares ou vai fazer algum tipo de atividade, prova de entrevista, para o trabalho, para alguma outra coisa. Então, por isso que a gente está falando assim um pouco sobre esses assuntos. E aí, a gente já falou hoje, já falamos de interpretação gráfica, a gente já falou de média aritmética, a gente já falou de porcentagem. A gente está onde? A gente está na live do CPDD. E o CPDD fica ali no Pelourinho, na Rua do Tijolo, número 8. Então, assim, e aí você também pode fazer contato com o CPDD através das nossas redes sociais, que é o @CPDD, CPDD Bahia. Você pode também fazer contato com a gente através do Facebook, que é CPDD Bahia. Você pode mandar um WhatsApp para a gente também, que é o 7196065505. E você que não sabe ainda o que é o CPDD, vou falar agora mais uma vez para você. O CPDD, gente, é o Centro de Promoção e Defesa dos Direitos LGBTQIA+. É uma iniciativa da Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da Bahia, com o objetivo de promover e defender direitos da população LGBTQIA+, realizando ações que fortaleçam, né, a inclusão social, o empoderamento e o combate à violência dentro do estado da Bahia. Então, todas as vezes que você ouvir falar do CPDD, vai lembrar que é o centro, né, de referência, ou seja, é um centro de promoção e defesa dos direitos da população LGBTQIA+. E amanhã, Scarlett está dizendo que tem outra live aqui. Amanhã tem outra live aqui com a galera que vai falar também de outros assuntos. Então, ou seja, o Instagram do CPDD tá bombando, gente. Vocês têm que sempre participar, curtir, compartilhar, chamar a galera, chamar o grupo, entrar, seguir, compartilhar sempre as coisas com o CPDD e marcar o CPDD nos compartilhamentos de vocês. Que aí a gente revê e vocês veem e ainda ficam vistos também. Então isso é muito importante. Vamos voltar para a nossa live. A gente falou um pouquinho sobre média aritmética e deixa eu pegar um pouquinho aqui a minha pesca de escrita aqui para eu não perder os assuntos. Aí eu trouxe um outro exemplo aqui de gráfico, né? De todos os modelos de gráficos que a gente encontra hoje, ou da maioria dos modelos de gráficos que a gente encontra, né? Seja em prova, seja em concurso, então a gente sempre vai encontrar
dessas maneiras diferentes. E aí cabe a gente fazer interpretação de maneiras diferentes também. A gente falou um pouquinho sobre o gráfico de barras, sobre o gráfico de pizza, mas tem também outros modelos. E com base no que eu já disse antes sobre o gráfico, então matematicamente a gente pode realizar essas interpretações, seja um gráfico de preenchimento, seja um gráfico que traz outras informações, seja um gráfico que apresente modelos para que você possa interpretar, e isso faz com que te auxilie. Por que eu trouxe esse gráfico, Silas? Porque esse também é um modelo que você pode utilizar para brincar em casa. Quando você quiser fazer as suas questões, quando você quiser estudar, você pode pegar modelos como esse e começar a preencher com dados, e nesse preenchimento você vai conseguir melhorar o seu entendimento. Então, se você lembra que lá no início eu tinha dito que matemática é prática, matemática é repetição, é você conseguir interpretar corretamente o que está sendo pedido, e nada melhor do que você criar modelos para que você mesmo interprete. Então, uma vez que quando a gente ensina, a gente aprende duas vezes. Então, é muito legal que vocês possam utilizar esses modelos que já existem para que possa facilitar o entendimento de vocês. E aí vamos falar de mais um outro assunto interessante, que é sobre escala, né, que eu falei essa semana na live passada, um pouquinho por alto de escala. E aí eu trouxe um exemplo interessante também para que a gente possa ver, que é algo que cai muito também, né? Principalmente o Enseja, que é um nosso maior foco, a gente tem muitas questões relacionadas à escala. E escala, gente, a gente se perde muito, muito, muito. Uma vez que, quando a gente vai falar da imagem que nós estamos vendo, e relacionar essa mesma imagem no seu tamanho real, isso dá um baratino na cabeça, a pessoa esquece, não entende, não consegue identificar como é que faz aquilo. E aí eu trouxe um exemplo aqui para que a gente possa facilitar ou minimizar as dúvidas que possam existir sobre escala. Então, primeiro é aqui. Se uma escala de um determinado mapa é 1 sobre 500, significa que cada centímetro do mapa representa 500 centímetros no espaço real. O que é isso, Silas? É a mesma coisa de eu fazer um risco na minha folha de caderno e dizer que aquele risco representa na vida real 1 metro. Então, é só eu conseguir fazer essa transferência. Então, é muito complicado a gente entender, às vezes, escala, porque a gente não consegue fazer essa referência ou transferir o que a gente está vendo ali de imagem para a vida real. Então, nada mais é do que isso. Então, consequentemente, essa proporção é de 1 por 500. Então, todas as vezes que eu for falar de escala, que eu for trabalhar com escala e que eu ver escala 1 sobre 25 mil, ou seja, 1 sobre 500 mil. Então, são escalas que dizem o quê? Que a cada centímetro que eu estou vendo ali no desenho, ele equivale a 25 mil centímetros na vida real. Ou seja, ele equivale a 500 mil centímetros na vida real. E qual a função da escala na nossa vida? Qual a função da escala? Para que ela serve? Por que eu preciso estudar a escala? Por duas coisas. Quando a gente vai lá, quando a gente vai fazer um armário, quando a gente vai comprar um guarda-roupa, quando a gente vai tentar saber se o sofá da nossa casa dá, quando o pessoal vai construir a nossa casa, que a gente faz um desenho, alguma coisa, ou seja, a gente está fazendo com que aquele desenho auxilie no nosso entendimento de como ficará aquilo futuramente, de como ficará aquilo na vida real. Então, a função da escala é essa, é fazer essa pequena demonstração num desenho de como aquele desenho ficará na vida real. E como é que eu vou usar isso e tal? Quer ver uma coisa interessante? A gente usa muito os sistemas de localização, os GPS, quando a gente pede o Uber, quando a gente pede o 99 e faz algum trajeto ou alguma outra coisa, sempre nesses trajetos a gente está vendo um mapa numa escala menor. E essa é a grande sacada para que a gente possa entender um pouco o estudo de escalas. Quando você vê um mapa, quando você vê um desenho, quando alguém vai na sua casa, um arquiteto ou um desenhista que vai ali, cria um ambiente para que você possa ver. Então, nesses processos inteiros está incluso a escala
E saber interpretar e utilizar essa interpretação é muito, muito, muito positivo, porque isso faz com que você consiga tirar de letra qualquer questão de vestibular, qualquer questão de pré-vestibular e outras coisas mais. Então, lembrando que na escala, todas as vezes que a gente vê sempre a referência de um número seguido de uma outra referência maior, é sinal de que o que está valendo naquele primeiro número equivale na vida real à multiplicação. Então, consequentemente, a proporção a gente vai utilizar tipo uma proporção de 1 para 25 mil, a proporção de 1 para 500 mil, 1 para 500. E a gente usa muito escala quando a gente usa a régua em casa, quando a pessoa que trabalha com costura usa muito porque tem que tirar as medidas, né, para que possa ver como é que a roupa vai ficar. Quem trabalha com miniaturas também, pessoal que trabalha fazendo... Padre Alfredo botou fita métrica, Scarlett botou, uso muito isso nas criações publicitárias. Isso, Scarlett, a escala é interessante para que, inclusive, quem trabalha com outdoor, né, com essas publicações impressas. E aí a gente entende também o que é A3, A4, né, que é interessante. Aí Cristina Pires está dizendo aqui que escala faz parte do planejamento quando quer tudo bem organizado. Isso. A escala é importante para você planejar. Não sei se vocês já ouviram os anúncios assim, vendemos ou fabricamos móveis planejados. Tudo ali é o foco maior daquilo em escalas. Então, quando você vai procurar um marceneiro, um carpinteiro, um pedreiro, se ele não entender um mínimo de escala, provavelmente a sua casa não vai sair boa. Provavelmente os armários da sua cozinha, os guarda-roupas da sua casa não sairão bons, né? E aí, se a pessoa não entende um pouquinho também de A4, A3, as impressões dos seus produtos, do que você pedir para fazer impressão também não vai sair bom. Maquetes, Padre Alfredo, isso também é algo importante que a gente precisa entender. E deixa eu só ver se a gente tem mais algum exemplo aqui para trazer para vocês, para que a gente possa dar continuidade. Nossa live já está quase chegando ao final, certo? É uma live, a gente vai até às 20h30. E deixa eu ver, tem mais um exemplo aqui, gente. Tem mais um exemplo bem legal que é de... Deixa eu ver se é esse aqui. Não, eu já falei disso, né? Sobre juros simples. Então, nossa live hoje foi um pouquinho falando sobre interpretação gráfica, sobre média aritmética, sobre porcentagem, sobre juros simples. A gente falou também sobre escala e falamos também sobre como eu posso melhorar o meu entendimento em matemática, que é executando, é fazendo exercícios, é desenvolvendo atividades, é buscando cada vez mais caminhos que possam facilitar o meu entendimento. Então, se eu sei a maneira mais simples que eu consigo entender matemática ou qualquer outra atividade, eu posso utilizar essas maneiras para facilitar o meu entendimento. Então, nosso foco maior na live hoje é fazer com que você perceba como você pode executar suas atividades aí de maneira que elas possam beneficiar o seu entendimento. Porque se a gente não se entender nesse processo de aprendizagem e de aprendizado, a gente não consegue um pouquinho estabelecer ou ter melhores resultados. Então, eu trouxe aqui um exemplo mais simples para que a gente possa entender sobre juros simples, que geralmente relacionados à prestação de curto prazo. Ou seja, os juros simples podem ser calculados através da seguinte fórmula, que é a que eu já falei para vocês antes, que é J, que é igual a juros, né, é igual a C, que é o capital inicial, ou seja, o capital que a gente tem naquele momento, né, I, que é a nossa taxa de juros, ou seja, o quanto está sendo cobrado de juros, e T, que é o tempo de aplicação, que pode ser mês, pode ser bimestre, ou seja, bimestres são 2 meses, trimestres são 3 meses, e muita gente se perde um pouco nessas informações. Então, para que a gente possa comprar qualquer produto que a gente vai dividir, seja ele em parcelas de cartão de crédito, seja nota promissória, seja outros tipos de divisões, a gente vai estar sempre se relacionando através dos juros simples. E a depender do que a gente compre
e seja uma coisa maior, aí entra-se os juros compostos. Mas isso aqui, a gente precisa lembrar como é que se calcula os juros simples para que a gente não se perca. E aí quando aparecer aquele boleto lá, como Scarlett falou, aquele boleto atrasado, e eu preciso entender como é que eu calculo esse boleto para que eu possa ter o dinheiro no momento do pagamento. Isso é importante. E aí vamos lá, vamos trazer mais um exemplo de um gráfico aqui para vocês, de uma interpretação gráfica, para que a gente possa já falar de outras coisas, que nossa live já está quase pertinho do final. Eu trouxe aqui um outro exercício, não sei se vocês estão conseguindo ver bem a imagem aí, que é de novo falando de interpretação gráfica, que é que o gráfico abaixo representa a população de 5 países fictícios. A escala utilizada foi a de centena, ou seja, o equivalente 2 equivale a 200, 4 equivale a 400, e assim. Centena, gente, é todas as vezes que a gente tem um número relacionado a 100, certo? Então, o que é uma centena? 100, sempre focado a 100. Então, se eu tenho o número 2, eu tenho 200, que são 2 centenas. Número 4, 4 centenas, são 400. Né? Número 6, 6 centenas, eu tenho 600, 800, e assim vai. 10 centenas é a mesma coisa que a gente pode chamar de 1 milhar, que relaciona-se a 1000. Então, 10 centenas é quando a gente conta até 1000. Então, 1000 é 1 milhar, que aí entra no que a gente falou lá no início, na live anterior, que foi sobre números decimais, né? E aí, pronto. Aqui, analise atentamente este gráfico de colunas e responda as perguntas. Qual o país que possui a maior população? Aí a gente vai olhar, então é o país 5. E aí sim vai a gente fazendo a interpretação. Então o que é que a gente tem que fazer nessas interpretações gráficas? Identificar o que é que está trazendo no enunciado, identificar o que é que ele traz aqui. Se vocês observarem nessa questão, o gráfico tem uma informação já de centena na lateral dos números, ou seja, da relação XY, ele já tem lá a informação de centena. Qual o país que possui a menor população? Então aqui a gente já observando, a gente já sabe que tem um país que tem uma população menor que 4 centenas, né? Ou seja, menor, se fosse isso na vida real, imagine um país que tem uma população menor que 400 pessoas, né? E por aí vai. Então, para isso é interessante a interpretação. E aqui tem uma pergunta massa. Qual é a população do país 3? Então, o país 3 é 6. Ele pergunta já a população. Então, se a pessoa não souber fazer a conversão de centena aqui, ele vai se passar. Ele vai botar que a população do país 3 tem 6. Mas a população do país 6, se a gente for observar, ela tem 600 pessoas. Uma vez que a gente está falando de centena. Rô Moraes colocou, gostei, maravilhosa Scarlett. Aí Rô Moraes, cheguei e já tinha começado, mas peguei uma boa parte. Isso, Rô, seja muito bem-vinda, tá? Aí a gente já estamos chegando aqui no final da nossa live do CPDD. Hoje foi sobre matemática e suas tecnologias. A gente falou um pouquinho sobre interpretação gráfica, que é o que eu estou falando aqui nesse momento, mais uma vez. Sobre média aritmética simples. A gente falou também sobre porcentagem. E foi massa porque a gente conseguiu saber que percentagem e porcentagem podem também ser utilizadas. A gente falou um pouco sobre juros simples, já falei, né? E também sobre como eu posso melhorar o meu entendimento ou como eu posso estudar melhor para que eu possa ter melhores resultados em matemática básica, certo? Padre Alfredo coloca aqui que 80% da população de Salvador é afrodescendente, isso. E eu sou do município mais negro do Brasil, Antônio Cardoso, ou seja, mais de 90% da população se reconhece no meu município como população negra, como negros descendentes de quilombolas, né? Rô Moraes colocou também aqui para a Scarlett que se atrasou um pouquinho, mas já chegou, Rô. O bom é que você chegou, está participando e isso é muito legal. Cristina Pires agradece a todos os envolvidos, eu também agradeço muito a todos vocês pela presença. Mas antes eu vou finalizar aqui nosso gráfico, senão já ia me passando, gente. Espera aí, só um momento. E aí aqui pergunta um pouquinho. Interessante dessa interpretação do gráfico é porque ele informa em centenas
E aqui ele pergunta de novo, qual é a população do país 2? E aí, aqui a pessoa tem que saber que a população do país é de 400 pessoas. E aí, ele pergunta aqui, o país 1 possui 40 habitantes a menos do que o país 2. Qual é a população do país? Ou seja, aqui já envolve a gente tem que fazer aqui já um cálculozinho para que a gente consiga identificar. Então, o país 1, aqui ele já deu um número, e aí o país 2 também. Então, a gente tem que fazer esse cálculo para identificar. Então, isso é importante a gente saber sobre as operações básicas, né, de matemática, saber as conversões, então saber o que é centena, dezena, centena e milhar, e para que a gente pudesse interpretar este gráfico, e a partir dali a gente utilizar desses dados para que a gente possa responder e ter maior assertibilidade aqui nessas questões, tá bom? Pessoas, vocês têm alguma pergunta? Vocês querem perguntar alguma coisa? Tem alguma dúvida? Quer que eu volte a alguma questão? Quer que eu volte a algum material do que eu já trouxe aqui para vocês? Joseane Freitas dizendo que foi muito boa a live, conseguiu relembrar muitas coisas esquecidas. Que massa, Joseane! Que legal! Muito bom mesmo! Qual o zap do CPDD? Pronto, o zap do CPDD, inclusive vocês podem manter contato com o CPDD a qualquer momento enviando as mensagens através do nosso WhatsApp, que é o 719665505. Então você vai lá, manda sua mensagem e aí aguarda a equipe do CPDD manter contato com você. Então se você tiver alguma demanda, né, sobre sofreu algum tipo de violência, se for população LGBTQIA+, desculpa gente, quase me engasguei aqui agora. Se for população LGBTQIA+, se você sofreu algum tipo de violência, se estiver necessitando de algum tipo de atendimento relacionado a algo que você tenha passado ou está passando nesse momento, mantenha contato com a gente através das redes sociais, que é o nosso Instagram, @CPDDBahia, o Facebook, que é CPDD Bahia, e o nosso WhatsApp, que é o 71966065505, que você pode manter contato e a gente vai te responder. O CPDD tem uma equipe maravilhosa, composta de assistente social, psicólogo, a equipe toda de comunicação, e a galera é muito, muito acolhedora e sempre está disposto a atender vocês em qualquer necessidade e que a gente possa estar atendendo. Tem advogados também, gente. Nós temos 2 advogados, Dr. Márcio e Dr. James, né, que está lá sempre dispostos a atender as demandas relacionadas ao CPDD. Rô Moraes coloca aqui, brigadão ao trabalho do @CPDD Bahia em todas as áreas, é de muita importância o engajamento dos que já conhecem em divulgar para que outros também possam conhecer e crescer cada vez mais. Lembrando que o CPDD... Igor, tem pedagogia também, Ednei Dandara Black, minha grande amiga e meu grande amigo, ou seja, o CPDD atende o estado da Bahia todo, gente. Então não é só em Salvador, não. Então, pessoas de todo o estado da Bahia podem ser atendidas através do CPDD. Como essa live pode chegar na Bahia e no Brasil todo através do Instagram do CPDD. Então você vai curtir, vai compartilhar, vai chamar aquele amigo, aquela amiga para participar também, curtir com você, tá bom? Gente, estamos chegando ao final. Eu agradeço muito primeiro a essa equipe maravilhosa, a Scarlett, a todo o pessoal de comunicação do CPDD, né? A Ednei, o pessoal de pedagogia, Igor e todo o pessoal que esteve aqui presente, Renildo Barbosa e toda a galera do CPDD Bahia, os psicólogos também, Fábio, o pessoal que participou aqui com a gente. Agradeço muito a participação de todos vocês, espero que a gente possa ter esclarecido as dúvidas, espero que a gente possa ter elevado o nosso conhecimento, que eu acho que é o mais interessante de a gente ter feito. E isso é muito importante compartilhar, a gente falar de matemática de uma maneira leve, simples e que possa fazer você refletir sobre isso. Então aqui a lógica é que a gente quebre tabus, e um dos tabus é a gente tentar quebrar de que a matemática é sempre difícil ou sempre complicada. A matemática carece de interpretação e de um pouco de estudo nosso para que a gente possa elevar os nossos conhecimentos. Agradeço muito a vocês, um grande abraço a todos vocês, espero que a gente possa ter outras lives como essa e melhores que essa, para que a gente possa minimizar as dúvidas e aumentar os processos de conhecimento
de todos e todas vocês. Grande abraço, abraço Rô, abraço Scarlett. Muito obrigado a todos vocês. Tchau, tchau. Já estamos finalizando.